Bem, nesta manhã eu estou aqui para dizer a você uma mensagem muito importante. Por que nós temos que dizimar? A palavra de Deus fala que quem devolve o dízimo tem compromisso com Deus, mas quem não devolve o dízimo tem compromisso com Deus, não ama a obra de Deus. Por isso, esse é um dos primeiros motivos por que nós temos que dizimar. Como é que a igreja, o pastor, aquela pessoa que está à frente da obra de Deus, vai construir, vai comprar terreno, vai pagar um programa de rádio para evangelizar a comunidade, vai pagar um programa de televisão para evangelizar o Brasil? Como é que os missionários vão atuar, sendo que não tem ninguém para bancar eles? Então, o dízimo é muito importante para que nós possamos manter a obra de Deus. Por isso, Deus falou assim na sua palavra, assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados vós e a nação toda. Então, a pessoa que não dizima vai estar debaixo de uma maldição. E essa maldição é feroz. A maldição é terrível, porque essa maldição é uma atuação dos gafanhotos do inferno. São 4 legiões de demônios: o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Essas 4 legiões de demônios, elas atuam na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa venha a perder tudo que tem. Então, muitas pessoas estão aí, contra o dízimo, é contra a oferta, fala mal dos pregadores de dízimo e de oferta. A palavra de Deus diz assim: honra o Senhor com as primícias. O que é as primícias? Primeiro, de todas as tuas rendas, e se encherão os teus celeiros abundantemente. E Jesus diz assim na sua palavra: dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Com a mesma medida que você medir, você será medido também. Jesus derramou o sangue dele por nós na cruz. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Deus amou nós de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. O maior sacrifício não é você devolver o seu dízimo, sua oferta. O maior sacrifício foi Jesus que fez lá na cruz por você. Foi Deus que fez por você, entregar o Filho dele para morrer na cruz por você, por mim. Então, você que está aí, a Bíblia diz assim, ó, a sua palavra, né, que honra o Senhor, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, honra o Senhor com as primícias, com o primeiro de todas as tuas rendas, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Você que quer a bênção de Deus, você tem que ser praticando da palavra de Deus e não somente ouvinte. Enquanto eu ficava só ouvindo, eu não tinha bênção. Eu fui na igreja um tempo e eu não dizimava, não ofertava. Inclusive, quando o pastor falava de dízimo, de oferta, eu até olhava de lado, assim, que como diz assim, não vou prestar atenção. Um dia, olhando bem atentamente para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Sede praticando da palavra de Deus, não somente ouvindo, enganando a vós mesmo. E eu, naquela época, há muito pouco, aí eu falei: quer saber? Ou é tudo ou é nada. Eu vou fazer. Vamos ver o que vai dar. E deu certo. E funcionou. As coisas mudou na minha vida. Tem pessoas que estão me ouvindo aí. Tem muito entrado nesses grupos, tem muito ouvido essas conversas das pessoas aí que dizem que agora nós não precisamos dizimar, precisamos ofertar, que nós não precisamos ir no templo. Olha só, a Bíblia diz assim, ó: não vos afasteis da casa do Senhor, como é costume de alguns. Aí algumas pessoas não dizimam, não ofertam, não vai no templo e acha que está no centro da vontade de Deus. Entra para um grupo aí e fica metendo o pau nos pregadores que estão aí ganhando alma, que estão aí ministrando a palavra de Deus. Você acha que um programa de televisão é barato? É caro. Programa de rádio é barato? É caro. Ah, mas para que eles pagam? Não precisa. Precisa. Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo. Como é que a pessoa vai receber Jesus se ela não ouve o evangelho? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, meu amigo, meu irmão, você que está aí até desviado da palavra de Deus, está dizendo que agora é uma pessoa
sábia, agora eu sou uma pessoa sábia, saí da igreja, não ando mais segundo eles. Ah, meu amigo e meu irmão, você tem que andar aqui, ó, segundo a palavra de Deus, ó. Vê se eles estão pregando aqui, ó, a palavra de Deus. Vê se está escrito aqui, ó. Está escrito, está escrito. E quando você devolve seu dízimo, sua oferta, Deus abençoa muito mais. Pedro virou para o Senhor e falou: Senhor, o que nós vamos receber? Nós investimos tudo no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, aquele que inverte no meu reino receberá 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. A Bíblia fala também um negócio que Deus está me tocando aqui: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, né? Então, almas são ganhas através dos pregadores, dos pastores, dos ministros, daqueles que estão pagando que estão abrindo um templo, estão pagando um aluguel, estão lutando aí para ganhar almas, porque já pensou, se fosse todos ficar dentro de casa, quem ia pregar para eles? Quem ia ensinar para eles? Quem ia mostrar a verdade para eles? Quem ia batizar eles? Um dia veio uma pessoa e falou para mim assim, que não ia na igreja não. Não ia à igreja não, porque a igreja era a casa dele. Aí o menino dele nasceu, ele foi lá na igreja pedir para apresentar o menino dele. Foi lá. Ué, não precisa de igreja, não precisa de nada, por que foi lá apresentar o menino dele? Aonde Jesus foi apresentado? No templo. Aonde as crianças são apresentadas? No templo. Ah, não precisa de templo não, nós somos o templo do Espírito Santo mesmo, estamos. Mas existe sim os templos físicos, está escrito na Bíblia. Não afasteis da casa do Senhor, como é costume de alguns. Muitos têm afastado da casa do Senhor, têm dado ouvido a espírito de demônios. E por causa disso vão ao inferno. Então você que está aqui agora me ouvindo, você que vai ver esse vídeo, preste atenção na palavra de Deus. Honra o Senhor com o seu dízimo, sua oferta, faz prova de Deus, diz o Senhor. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção, que dela advém a maior bastância. Aí tem outros que vão lá na Bíblia, porque eles dizimavam, era de fruta, era de ovelha. Mas você cria ovelha? Você faz plantação? Você tem fazenda? Você é fazendeiro? Hã? Aí é que tá, no começo, todo mundo plantava e tal, não tinha indústria igual hoje. As pessoas não trabalhavam na indústria, não ganhavam era o salário por mês, não. As pessoas trabalhavam nas suas fazendas, suas chácaras, suas roças. Então, você que está aí me ouvindo, honra o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Aí Deus vai abençoá-lo, vai prosperá-lo, vai trazer coisas grandes na sua vida. É isso que Deus tem feito na minha. É isso que Deus fez na minha, quando eu comecei a dizimar, ofertar. Eu lembro até hoje, quando eu estava nos botecos, ainda, os caras diziam para mim assim, esses pastores tudo ladrão. Aí um dia eu fui lá para a igreja. Lá Deus me encheu da presença dele, do poder dele. Aí no começo eu ficava lembrando daquela vozinha, pastor é ladrão, devolve o dízimo. Não, eu não devolvia não. Mas um dia eu falei, quer saber, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, que passar desprovém do diabo. A palavra de Deus diz, traga os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E qual o mantimento que é na casa de Deus? É a palavra de Deus, é a mensagem que preenche. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem muitos que querem que o pastor faz cesta, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, se você for fazer isso, aqui de frente à minha casa tem uma igreja aqui, ó, o pastor estava me contando, falando assim que o dia da sexta, aparece uns 10 aí na igreja. Só para pegar a cesta. Aí nos outros dias de culto, para ouvir a palavra, para aprender, para poder praticar a palavra de Deus, não aparece não. Vai, pega o seu dinheiro, vai lá dar cesta para os outros, vai ver se Deus vai te abençoar. Deus não foge da palavra dele, não. Ele mandou ir pregar o evangelho para todo mundo. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A mesma coisa é o dízimo. Você está aí. Você pode dizimar, ofertar. Ah, pastor, mas agora eu estou vendo nesses grupos aqui. Olha, eu tenho entrado em alguns grupos, eu tenho visto uma ação maligna, uma ação diabólica. E muitas pessoas estão perdendo a bênção, estão perdendo a vitória, estão perdendo os milagres, estão perdendo as coisas grandes que Deus tem para elas. Sabe por quê? Porque está dando ouvido a esses demônios. Eles investem a palavra de Deus. Vou terminar com isso. Sabe quando o diabo apareceu lá na serpente, lá, tomou a serpente, o corpo da serpente, falou com ela, falou assim, Deus falou que você não precisa,
Você não pode comer das árvores aqui? Não, não, Deus não falou isso não. Deus falou que eu não posso comer da do meio. Ah, pode comer, não tem problema não. Ah, meu irmão, não tem problema não, né? O que aconteceu? Ficaram nus, saíram da presença de Deus, perderam a presença do Senhor. Por quê? Porque eles deram ouvido ao diabo. O diabo quis fazer a mesma coisa com Jesus. Tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão aqui, porque ele estava com fome. Ele disse, nem só de pão era o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você que está aí, que vai ouvir essa mensagem, preste atenção nessa palavra. Tá entendendo? Dá ouvido à voz do diabo, não. Aqui, ó, para terminar, ó. As escrituras aqui, ó. Bíblia Sagrada, ó. Tá escrito. A Bíblia diz assim que tudo que foi escrito foi para nosso ensino, foi para nos corrigir, para nos retarguir, para que nós sejamos varões valorosos, para que nós sejamos preparados para toda boa obra do Senhor. Entendeu? E a Bíblia diz que a palavra de Deus não foi escrita por vontade humana, foi escrito por humano, mas não por vontade humana, foi escrito inspirado pelo Espírito Santo, homens inspirados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia abundância, abundância também colherá. Mas você não está colhendo nada e fica aí nos grupinhos aí falando mal, né? Começa a semear na obra de Deus, você vê se você não vai colher. Deus é poderoso. Deus está acima de conceitos humanos, de pensamentos humanos, entendeu? Dessas coisas humanas. A Bíblia diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Está entendendo? Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim o Senhor está mais alto que nós, meu irmão. E para terminar, ele diz assim, eu vim para te fazer cabeça, eu vim para te colocar por cima, eu vim para abençoar você, para que você tenha para emprestar e não precise pedir emprestado. Agora fica dando ouvido à voz do diabo, fica dando ouvido a essas pessoas aí, que você vai perder a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre e a sua salvação. A sua salvação. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não vai mudar por causa dos seus conceitos de outros aí que diz que é assim, não. Pega a palavra de Deus. Aqui que está escrito a palavra de Deus aqui, ó. E Jesus diz assim, dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E ainda ele diz assim, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Então Deus ele quer o melhor para você. Pega essa palavra e põe no seu coração, seja praticando da palavra de Deus, não somente ouvinte enganando a você mesmo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.